Olá, pessoal que vai prestar a prova do KNAI para 2020 e realmente precisa ser aprovado. Aqui vai uma dica fundamental para você passar na prova do KNAI 2020, porque é uma dica muito prática. Meu nome é Carla Cordeiro, sócia da Doagro Auditores e da Doagro Treinamentos. Preparo pessoas junto com a minha equipe para passar nessa prova que é tão difícil, beleza? Bom, a dica para esse ano, a bola da vez dos assuntos é reconhecimento de receitas e arrendamento. Por que a gente acredita que esses dois temas são os temas que mais vão estar vigentes aí na prova? Porque não foi um ano de muitas mudanças ou mudanças drásticas nas normas de contabilidade e auditoria. Portanto, a gente acredita que esses dois temas eles vão estar em alta na prova. Então, aprofunde-se no estudo desses dois assuntos. Falando aqui um pouquinho sobre receita de contratos com clientes, sempre é importante lembrar de algumas mudanças que vieram com a NBCTG 47 ou a IFRS 15. E um dos fatores que tem sido mais comentados é o momento de reconhecimento de receitas, se ela é ao longo do tempo ou num determinado momento. Então vamos recapitular um pouquinho esse conceito, ao longo do tempo ou em determinado momento. Lembrando que a norma ela estabelece que a receita ela deve ser reconhecida à medida em que você desempenha a sua obrigação, Então, você precisa avaliar se o desempenho ele ocorre ao longo do tempo ou num determinado momento. Tá aí na tela para vocês um resuminho de quais são as condições ou o que devemos observar para saber se a receita está sendo reconhecida ao longo do tempo, Então, letrinha A aí na tela de vocês. O cliente simultaneamente recebe e consome os benefícios à medida em que a entidade vai desempenhando a sua obrigação, Por exemplo, você está fazendo uma reforma na casa do cliente, Então, ele está recebendo e consumindo os benefícios. O desempenho da entidade, ela cria ou aprimora um ativo que o cliente controla à medida em que o ativo ele é criado ou aprimorado. Então, o ativo já é do cliente. Então, à medida que você está desempenhando obrigações sobre aquele ativo, isso também se caracteriza como entrega ou cumprimento de obrigação ao longo do tempo. Ou, terceiro item, o desempenho da entidade, ele não cria um ativo com um uso alternativo para a entidade, portanto, a entidade ela tem um direito exigível a um pagamento do que ela desempenhou até aquele momento. É o caso, por exemplo, de uma consultoria específica para aquele cliente que você não consegue utilizar os recursos ou tudo aquilo que você produziu até o momento para um outro cliente, algo muito específico. E considerando essas três questões, se você, fazendo essa análise, não é capaz de demonstrar que o controle daquilo que você está fazendo, ele é transferido para o teu cliente, ao longo do tempo, então a premissa é que você está cumprindo a sua obrigação num determinado momento. Sempre é importante lembrar o conteúdo de controle, também vamos colocar aí na tela para vocês fixarem melhor, O que é transferência de controle? Controle é um assunto que apareceu bastante nas últimas revisões de normas contábeis, então é importante fixar esse conceito também. Também está lá na NBCTG 47. Controle é a capacidade de dirigir o uso e obter substancialmente todos os benefícios remanescentes daquele ativo. Outro conceito ligado ao controle é que a entidade ela tem o controle quando ela é capaz de impedir que outros dirijam o uso ou obtenham os benefícios daquele ativo. E um terceiro conceito relacionado a controle é quando ele representa a transferência dos direitos relativos ao bem ou serviço. Então, isso é controle, quando reúne essas três condições aí. Bom, se vocês tivessem, quem fez a prova já nos anos anteriores, principalmente 2019, se tivesse estudado esse tema na profundidade adequada, certamente teria conseguido responder a segunda pergunta da prova, que era uma questão dissertativa, sobre reconhecimento de receitas. Então, essa é uma clássica pergunta que vai
que deve cair na prova do KNAI, esse é um assunto clássico, porque ele reúne basicamente duas questões importantes. Primeiro, o tema é atual, né? E é um tema importante, né? Reconhecimento de receitas talvez seja o principal assunto discutido quando se fala em contabilidade e auditoria. Portanto, foque em se aprofundar em temas como esse, né? Temas que devem cair na prova. Em relação ao arrendamento, na próxima dica a gente fala sobre isso, né? E espero que vocês tenham gostado aí da dica de hoje. Se tiverem dúvidas ou quiserem fazer algum comentário, clica aqui embaixo, deixa ali as suas anotações que a gente responde para vocês se for o caso, tá bom? Nós vamos também disponibilizar aqui embaixo um link que você pode acessar ali, deixa seu melhor e-mail para você também receber outras dicas exclusivas como essa e se preparar melhor para a prova do KNAI. Estamos aqui torcendo por você, tá bom? Até a próxima!